Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 19 de fevereiro. Agora na Espanha são 20 horas e 13 minutos, no Brasil 16 e 13 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que essa nova banda de VWAP semanal, que passou a ser plotada a partir da madrugada de sábado para domingo, já veio agressiva. O pavio superior e inferior desse candle aqui no 4 horas já mostrou que veio. Superou a upper, superou a lower. A gente está, na verdade, definindo a personalidade dessa banda. Mas, a considerar esse pavio aqui, levando-se em conta esse pavio que tá se desdobrando nessas últimas 4 horas, a gente está com uma banda de VWAP no semanal bastante violenta, que está estressando a lower, estressando a upper. Primeiro estressou a upper, depois foi para a lower. No intraday, a BTC está dando bons trades justamente por conta dessa volatilidade. A gente furou a última upper, furamos logo em seguida a última lower e agora a BTC está caminhando resiliente em direção à VWAP, que está lá no patamar de 24.740. É para lá que a gente está indo. Alguns sinais no copy trade vão fechar, que já que eu abri nessa agulhada aqui, na sala de sinais, todos os sinais fecharam no gain. No intraday, a BTC tá um reloginho. A parte superior do corpo real desse candle comprador de hoje avançou, criou uma protuberância em relação ao corpo real de ontem, então segue plenamente vigente a nossa pernada em direção a 30 mil dólares, justamente porque não houve o propalado engolfamento que muitos acreditaram que iria acontecer em razão do teste desse topo aqui do dia 15 de agosto, onde a BTC bateu 25.211. É óbvio que na memória do mercado havia muitas ordens de venda nesse topo aqui de 15 de agosto do ano passado. Mas o problema é que esse topo já tinha sido testado uma vez há 3 dias atrás, no dia 16 de fevereiro, e agora a partir da segunda, terceira tentativa, é porque isso aqui tá na memória do mercado, não só porque era a linha superior desse setor mais espesso da nebulosidade de agosto de 22, mas também porque era o topo que antecedeu esse crash aqui, que acabou redundando na mínima da própria FTX. Aqui foi o crash da FTX, ó, chegou a fazer a mínima, a BTC ali no patamar de 15 mil e pouco. Então, como isso aqui está na memória, é normal essa volatilidade encontrando esse setor, mas já isso aqui explode em direção a 30 mil dólares. Na seara fática, o marketplace de NFTs Blue.io tá promovendo uma hecatombe no mercado de NFTs. Depois da OpenSea ter declarado taxa zero, agora a NFT Blue.io simplesmente resolveu queimar 252 ETHs para entrar no topo da lista de burn do ecossistema ETH. A guerra agora é entre titãs. A OpenSea agora e a Blue agora são duas concorrentes, inimigas, por assim dizer. E o escritório regional do Fed, do Banco Central Norte-Americano, em São Francisco, está contratando especialistas em blockchain para poder lançar uma CBDC. De repente, isso vai ser o embrião da CBDC do Fed. E o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas e ienes japoneses, agora está encontrando um ponto de inflexão muito interessante. Se a gente olhar o DXY, agora eu estou no gráfico da BTC no mensal. Se a gente olhar o DXY no mensal, é exatamente o inverso. O DXY está se segurando aqui num patamar de suporte que já foi uma resistência em março de 2020. Se furar o DXY, só vai parar em 90. Esse dump do DXY deve levar a BTC para algo próximo da máxima de todos os tempos. Tem que ficar com um olho no gato, outro olho no DXY. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Pequim quer encontrar
líderes da União Europeia em meio a tensões com os Estados Unidos. Enfim, gente, depois da crise dos balões espiões, agora a diplomacia de Pequim quer encontrar os diplomatas da União Europeia. E os aliados da Ucrânia, principalmente na zona do euro, estão lidando com as consequências de uma longa guerra dentro do território europeu em pleno ano de 2023. Agora, os principais aliados da Ucrânia estão começando a aceitar que é necessário apoiar o governo de Kiev sob pena de ameaçar a própria existência. Ou seja, essa guerra está se transformando paulatinamente numa guerra mundial. Vamos ver se isso não se desdobra, como essa reportagem está dando a entender. E um ano depois da guerra, já que a guerra do Putin está fazendo um ano agora em fevereiro, Putin está moldando a Rússia assim como ele desejava. A Rússia agora não tem mais aquela liberdade de opinião e de expressão de outrora. Muitos artistas, muitos liberais, defensores de direitos humanos estão saindo da Rússia. Os liberais da Rússia ou foram silenciados ou já fugiram da Rússia, enquanto empresas ocidentais já saíram em boa parte voluntariamente. Essa mudança ficou evidente na quarta-feira passada, depois de um movimento na Ring Road em Moscou, em que um dos mais proeminentes ativistas dos direitos humanos, dentro do Sakharov Center, um centro de direitos humanos da Rússia, acabou por encerrar as atividades e anunciar a saída. Enfim, gente, a Rússia está deixando de ser um país liberal, por assim dizer, e voltando aos tempos da repressão soviética. Enfim, a BTC segue acumulando aqui na banda de VWAP mensal, dentro do gráfico diário ancorado na banda de VWAP mensal. A gente, nesse momento, segue estressando a Upper. É muito provável que agora a próxima parada da BTC seja algo próximo de 27 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.